primeiro texto é de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele tem uma leitura interessantíssima assim, da nossa sociedade, ele se tornou ilustre, né, famoso, com um livro chamado Sociedade do Cansaço. Qual é a interpretação que o Byung-Chul Han faz da nossa sociedade? Né? Nós vivemos numa sociedade do cansaço, nós estamos constantemente exaustos, nós estamos constantemente metidos em multitarefas, rolando uma timeline infinita que não acaba nunca e produzindo, né, com uma demanda infinita de produtividade, temos que produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cronometrando tarefas, até mesmo cronometrando o nosso próprio lazer. Tipo assim, são 10 horas, eu tenho até 10h30, dá para assistir meio episódio de uma série, e aí depois, na próxima meia hora, eu assisto o programa que eu deixei de assistir ontem para assistir hoje, não sei o que, blá, 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 blá. Até o nosso lazer parece que é cronometrado, como se essa exigência de produtividade e eficiência infinitas invadissem todos os domínios da nossa vida. Ele diz que isso é muito característico de uma sociedade como a nossa, hipercapitalista, hiperconectada, internética até a raiz do cabelo. Mas, assim, ele tem uma leitura muito ácida, né, crítica, mas também assim, muito minuciosa do esquema de funcionamento da nossa sociedade para que ela chegue a ser uma sociedade do cansaço. Tá? Ele diz, a nossa sociedade é uma sociedade do cansaço porque nós padecemos de um excesso de positividade. A grande marca da nossa sociedade é a positividade. O que é a positividade? Vamos fazer um contraponto em relação ao que ele chamaria de negatividade. Né? Esse contraponto se faz especialmente em relação à teoria do Foucault. Vocês já ouviram falar do Foucault, provavelmente em algum momento, mas o Foucault tem também uma leitura sobre a nossa sociedade que ele chama de sociedade disciplinar. Né? Isso está desenvolvido especialmente num livro do Foucault muito famoso também, chamado Vigiar e Punir. No livro Vigiar e Punir, e num outro livrinho bem bacana, que assim, chama A Verdade e as Formas Jurídicas, que é anterior ainda a Vigiar e Punir, o Foucault, Michel Foucault, né, que é um filósofo francês, de meados do século XX até final do século XX, né, ele morreu ali em 80 e pouco, 84, mas ele, um filósofo muito importante do século XX, ele desenvolveu toda uma reflexão sobre o esquema de funcionamento da nossa sociedade, que ele chama de sociedade disciplinar. O que caracteriza a sociedade disciplinar para o Foucault? O surgimento, desde o século XIX, de uma série de instituições disciplinares, instituições cujo principal objetivo é formatar corpos e mentes dóceis, aptos a atender à nova demanda do mercado capitalista e industrial que está nascendo. Assim, porque lá no século XIX, o que acontece? Você tem um novo esquema produtivo surgindo, né, através de grandes indústrias, as grandes fábricas. E há uma grande demanda, né, desse novo mercado que está surgindo por pessoas que possam ficar paradas no mesmo local, desempenhando uma mesma atividade repetitiva em jornadas de 12, 14, 16 horas de trabalho. Lembrando que não existia essa coisa que hoje muita gente fala mal, que são os direitos trabalhistas. Então, a jornada de trabalho podia durar 12, 14, 16 horas. Criança de 5 anos trabalhando, pessoas trabalhando em condições insalubres, mas o esquema de trabalho era ficar parado no mesmo lugar, apertando o mesmo parafuso ou desempenhando uma mesma função repetitiva por 16 horas. Né, com um regime muito rígido de trabalho, no sentido de horário para entrar, horário para almoçar, horário para parar um pouquinho e descansar, horário para sair, tudo regido por relógio, tudo regido por sirene, tudo regido pelo olhar vigilante de alguém que está acompanhando o processo. E ele diz, uma coisa muito interessante que o Foucault diz, né, para descrever esse processo, é o seguinte: nenhum ser humano nasce pronto, digamos assim, por natureza, para ficar parado no mesmo lugar durante 15, 16 horas, apertando o mesmo parafuso ou desempenhando uma função repetitiva. O humano, com esse corpo, com essa mente, é um corpo e uma mente muito mais, com uma demanda muito maior de experimentações diferentes, de fazer coisas diferentes, um corpo atravessado por afetos, desejos, emoções, fantasias, né, que nos levam para os lugares até absurdos, às vezes, mas para vários lugares diferentes, para várias experiências diferentes. Nenhum corpo, nenhuma mente, nenhum humano é preparado por natureza
para ficar 14 horas desempenhando uma função repetitiva, como o mercado capitalista industrial demandava. Então, Foucault diz, justamente nessa época, e justamente por conta dessa demanda, surgem na sociedade, a partir do século XIX, diversas instituições, que ele chamará de disciplinares, cuja função primordial é incutir nesse corpo, é formar e formatar esse corpo para uma disciplina, né, tornar esse corpo e essa mente dóceis suficientes para que eles pudessem atender em massa a essa demanda de produtividade do novo sistema produtivo nascente. E que instituições são essas? Escola, hospital, hospício, prisão, principalmente, quartel, convento. Ele diz, fábrica, a própria fábrica se torna uma instituição disciplinar. Então, ele diz, todas essas instituições têm muito em comum, tem sempre mais em comum do que não em comum. Por mais que talvez o objetivo de cada uma se apresente como sendo diferente, são instituições em que há uma divisão rígida e racionalizada do espaço. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu quarto, cada um tem sua sala, cada um tem seu espaço específico. Uma divisão racionalizada do tempo. Tem tempo para tudo, tem tempo para entrar, tem tempo para almoçar, tem tempo para sair, tem tempo para tirar uma horinha de lazer, tem tempo demarcado para tudo, tudo vigiado pelo relógio, pela sirene, pelo olhar de algum vigilante. São instituições, se vocês pensarem no espaço da universidade ou da escola, assim, as salas são dispostas ao longo de um grande corredor. Voltado para esse corredor tem sempre algum tipo de janela na porta, né? Ou seja, por que as salas têm sempre janelas voltadas para um grande corredor e por que elas são dispostas ao longo de um grande corredor? Isso tudo estou falando do Foucault, tá, gente? Para quem está chegando agora, que é talvez a principal influência do Byung-Chul Han na reflexão que ele desenvolve sobre a sociedade do cansaço. Então, estou falando um pouco sobre a sociedade disciplinar do Foucault, que vai ser uma grande influência lá do Byung-Chul Han. Ele diz, essa janela voltada para o corredor é para incutir nas pessoas a sensação de que elas podem estar sendo vigiadas o tempo todo. Então, ele diz, o Byung-Chul Han, lendo Foucault, vai dizer assim, legal, o que o Foucault descreve funciona muito bem ali desde o século XIX até o final do século XX. Realmente a gente vive numa sociedade disciplinar, cheia de instituições disciplinares que estão moldando, formatando corpos e mentes dóceis e produtivos para esse novo mercado capitalista industrial, que estão formatando corpos e mentes dóceis politicamente, que são submissos politicamente, o que gera todos os transtornos sociopolíticos do século XX, em torno de submissão a líderes autoritários, né, em termos de massificação de pessoas disciplinadas e submissas. Então, ele diz que isso funciona muito bem até o final do século XX, que é uma sociedade da negatividade. O que ele chama de negatividade? A imposição de controle e disciplina vem de fora, vem de instituições que te dizem, não faça isso, obedeça, né? Não saia da linha e obedeça. Então, as mensagens que circulam, aberta ou veladamente, quer dizer, muitas vezes mascaradas, mas assim, as mensagens que circulam numa sociedade disciplinar, como a que Foucault descreveu, são negativas. São assim, não saia da linha, obedeça, né? Fique onde você foi mandado, faça o que te foi mandado. Esse é o tipo de mensagem que circula numa sociedade da negatividade. Mas tem uma mudança nesse cenário, tem uma espécie de evolução, não no sentido de se tornar melhor, mas de um processo que se desenvolve, tem um desenvolvimento dessa sociedade disciplinar, na qual ela se torna uma sociedade que ele chama de sociedade do cansaço. Qual é a marca da sociedade do cansaço? É a positividade. Na sociedade da positividade, o sistema de exploração e controle parece que não vem simplesmente mais de fora, de instituições disciplinares que impõem que você obedeça, de sociedades, de instituições disciplinares que impõem que você não saia da linha. Pelo contrário, agora as mensagens assim, claramente ou subliminarmente que circulam na sociedade são assim, de que você se autocontrole, de que você se autovigie mais, que você se cobre o tempo todo por mais produtividade, mais eficiência, sempre mais produtividade, sempre mais eficiência. No sentido de que as mensagens são, seja positivo, seja grato, né? Gratidão, seja feliz, tenha sucesso, produza mais, faça mais. Ao invés assim, de obedeça ao seu dever, que é o que circula numa sociedade da negatividade, a mensagem passa a ser, você pode fazer mais.
né? Um deslocamento do dever para o poder, nesse sentido de que incutir na sua mente que você sempre pode fazer mais. E esse mais, essa exigência de fazer mais, produzir mais, ser mais eficiente, ser mais feliz, ser mais positivo, né? Vejam só, assim, a sociedade das redes sociais é uma sociedade da positividade, no sentido das mensagens que circulam. É sempre assim, todo mundo é muito produtivo, todo mundo é muito eficiente, todo mundo é muito feliz, todo mundo está nos melhores lugares, todo mundo tira as melhores fotos, todo mundo está com as melhores companhias, todo mundo come as melhores refeições, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Então, é uma coisa da positividade. E qualquer mensagem de negatividade é rechaçada, no sentido de, que isso, né? Você tem que pensar positivo, não, assim você não vai conseguir nada. O discurso empresarial que circula hoje, por exemplo, tem essa marca da positividade, no sentido de que você é o próprio empreendedor da sua própria vida, né? O seu sucesso só depende de você. Então, você tem que trabalhar mais, produzir mais, ser mais eficiente, dar 110% de si mesmo para a empresa, porque você é um colaborador dessa empresa e não sei o quê, no sentido sempre de te levar a ser mais produtivo, mais eficiente, de uma maneira que nos deixa exaustos. Tem uma exaustão, né? Essa demanda constante de produtividade, eficiência, positividade em todos os sentidos, provoca uma exaustão física e mental, no sentido de que ele mesmo diz, assim, há um deslocamento, né, do adoecimento para questões como depressão, ansiedade, são os maiores males que nos acometem, né? Assim, depressão, ansiedade, síndrome de burnout, coisas que estão ligadas a uma exaustão, né? Assim, parece que estamos todos exaustos, estamos o tempo todo ligados, né, assim, cercados de máquinas que nunca desligam, e o tempo todo tem uma novidade, o tempo todo tem uma interação, uma timeline que é infinita, que nunca para, que não tem um fim. Portanto, a gente está sempre nessa ansiedade de procurar uma informação nova, uma novidade, uma interação nova, algo aconteceu de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, de uma maneira que não tem fim, né, e que cansa, que nos torna exaustos. Essa é a grande sacada, assim, do Byung-Chul Han, né, em termos de uma sociedade do cansaço, cuja grande doença, o grande adoecimento dela é padecer justamente de excesso de positividade. O excesso de positividade gerado por esse mundo hipercapitalista e hiperconectado gera uma sociedade exausta, uma sociedade do cansaço, em que as próprias pessoas se cobram por mais produtividade, mais do que instituições externas, né? No texto, especificamente, da pandemia, Byung-Chul Han faz uma reflexão interessantíssima, né, a partir justamente desse ponto de vista dele, que é o do excesso de positividade e o da sociedade do cansaço, e ele faz ali uma comparação, né, acho que isso que chama a atenção, né, da maioria de nós, ele faz uma comparação entre o esquema na Ásia, especialmente ali na China, na Coreia, em que ele diz que há um uso, né, assim, maciço, um uso intenso, intensivo de tecnologias de coleta e processamento de dados, né, e o uso dessas tecnologias no controle populacional, inclusive, né, obtendo um grande sucesso, né, por parte dos governos, até governos autoritários, como o governo chinês, assim, utilizando maciçamente, intensamente essas tecnologias de coleta e processamento de dados, no sentido de, assim, João Gabriel, bacana, justamente, eu acho que uma discussão que a gente tem que ter é essa. Eu trouxe a coisa da China, porque assim, a gente, da Ásia, né, de maneira geral, como ele fala, especialmente da China, realmente a China desenvolve tem tudo a ver com isso, João Gabriel, exatamente. Porque João Gabriel está dizendo que viu um artigo sobre o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Eu ia justamente falar sobre o dilema das redes, para vocês darem uma olhada. É algo que não é exatamente novidade o que o Dilema das Redes traz, é algo que vem sendo pensado há algum tempo, mas assim, com aquele esquema de documentário, com ilustrações, né, visuais, a gente pega melhor algumas coisas que estão acontecendo, né, no mundo contemporâneo. Então, a gente chama muito a nossa atenção, né, o esquema que ele descreve na Ásia, em que há uma demanda menor por individualismo, né, eles não são formados nos valores liberais que valorizam assim, o individualismo, a propriedade privada,
aquela coisa de se autoafirmar enquanto indivíduo, o que nos torna menos egoístas, né? Todo mundo ali, todo mundo é egoísta, quer dizer, todo mundo quer o melhor para si acima de tudo. Em primeiro lugar, o melhor para mim, só o egoísmo. Mas a maneira de exercitar esse egoísmo pode variar, né? Ele pode ser mais coletivista, eu quero o melhor para mim, por isso mesmo eu vou obedecer bem a esse governo que nos reúne a todos aqui tranquilamente, por isso mesmo eu vou dividir todos os bens com pessoas que também podem me garantir uma certa segurança, uma certa estabilidade. Ou a gente pode ter uma maneira individualista de afirmar esse egoísmo, né? Não, porque eu quero o melhor para mim, eu quero resguardar, garantir a minha propriedade, eu quero afirmar a minha diferença como indivíduo particular. Então, eu digo que essas diferenças marcam o controle da epidemia no que ele chama de Ásia, especificamente mais até, né, na China, que ele coloca o foco, e no mundo que ele chama de ocidental. Lembrando assim que tudo isso está sendo escrito no início da pandemia, então teve muitos desdobramentos que esses caras não tinham como ver, né? Tanto o Xu Han aí, como o Zizek, como o Paul Beatriz Preciado, eles estão pensando lá em março, abril, maio. Então ainda não tinha tido esse grande avanço da pandemia sobre as Américas, acometendo principalmente, né, Estados Unidos e Brasil, com os governos mais, além de autoritários e neofascistas, mas assim, com tendências anticientificistas, negando as informações científicas que se tem sobre o vírus, negando que o vírus seja perigoso, governos baseados em fake news, em negacionismo, em delírios autoritários, enfim. Então, uma reflexão até que eles não tiveram a oportunidade de fazer, porque a coisa não estava nesse estágio. Mas eu dizia, chama muita nossa atenção, né, no texto do Byung-Chul Han, quando ele fala sobre a China, que realmente tem um aparato de controle estatal via equipamento de coleta e processamento de dados, que chama atenção, é uma coisa quase de distopia, né? Assim, aquelas ficções distópicas, tipo 1984, Admirável Mundo Novo, as mais contemporâneas, como Jogos Vorazes e Divergente, né? Uma coisa assim, um grande controle estatal via sistemas de coleta e processamento de dados. Eles têm sistema de pontos, né, na China, além de um grande aparato de reconhecimento facial, né, de vigilância e reconhecimento facial, vem ali atrelado justamente ao processamento dos seus dados que foram coletados, no sentido de ver qual é o seu posicionamento político, o que você tem postado nas suas redes, o que você tem falado a favor ou contra o governo. Isso pode te garantir mais pontos ou menos pontos para conseguir coisas práticas na vida. Lembra-se um episódio de Black Mirror, né? Para quem acompanha Black Mirror, tem um episódio parecido, acho que é o primeiro da quinta temporada, em que tem um sistema de pontos, assim, de quanto mais curtidas você tem, quanto mais popular você é nas redes sociais, você consegue coisas para entrar em certos restaurantes, né, trabalhar em certas empresas, ou ser demitido porque baixou um certo número de pontos. Isso determina os espaços que você pode alugar ou não pode alugar, dependendo de quantos pontos você tem. No esquema chinês não é assim, com base na popularidade, mas é com base na sua simpatia ao regime. A sua antipatia ao regime pode te levar a perder pontos, porque é um sistema autoritário. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção aí, justamente falando disso que o João Gabriel trouxe, Marina, o documentário é muito bom, porque ele traz justamente a dimensão do quanto nós, né, que não estamos no Estado chinês ou nada do tipo, nós já estamos submetidos a um grande maquinário de coleta e processamento de dados em larga escala. Os algoritmos já conhecem mais sobre a gente do que a gente mesmo. Certamente já conhecem mais sobre a gente do que os nossos familiares e do que os nossos amigos, que têm acesso a parcelas filtradas de informação da gente, né? Não é tudo que a gente conta para a família, não é tudo que a gente conta para os amigos, mas os algoritmos estão se tornando tão sofisticados que tudo que a gente posta nas redes sociais, e a gente está o tempo todo conectado nas redes sociais, né? Tem esse adendo importante, há algum tempo atrás, você tinha máquinas que desligavam. A própria televisão, durante muito tempo, até anos 90, a televisão tinha um horário que ela saía do ar. Né? Assim, digamos, meia-noite, 1 hora, 2 horas, saiu do ar. Aí ficava fora do ar até 6 horas da manhã seguinte. Hoje em dia, a gente vive cercado de máquinas que nunca desligam, de maneira que aquelas ficções, né, noventistas, assim, dos anos 90, sobre um governo ou ETs que viriam implantar chips sob a nossa pele, né, em algum lugar, na nossa cabeça, não sei o quê, isso ficou obsoleto. Hoje em dia, cada um paga, e caro,
para comprar um chip que carrega consigo o tempo todo. E a gente alimenta esse chip, assim, através das redes sociais, com todo tipo de informação sobre a nossa vida. Claro que não necessariamente dizendo assim, eu gosto disso, eu faço isso. Mas você posta lá a sua foto correndo na praia. Então o cara saca, o algoritmo vai processar isso para uma pessoa que gosta de atividade física. Que propaganda eu posso mandar para essa pessoa? E as empresas estão pagando, né, o tempo todo pagando, é assim que eles ganham dinheiro, como esse documentário mostra. Né? Sim, o Pedro está dizendo, isso é uma coisa, né, que a gente às vezes não pensa, como eu estava dizendo. Não é só o que você posta assim, eu gosto disso ou não gosto daquilo. São coisas muito mais sutis até do que o exemplo que eu dei. Você posta sua foto correndo, ele começa a sacar que você gosta de esporte. A empresa que paga para fazer anúncio de esporte vai te mandando anúncio de tênis, de roupa de esporte, de viagem para lugar que dá para fazer esporte numa boa. É, mas tem esse detalhe assim, de uma sofisticação da leitura dos algoritmos. O Pedro, por exemplo, está falando. Tem, e é fato, tem algoritmos no Instagram que identificam a paleta de cores das fotos que você posta. Se elas tendem mais para o azul, cinza e preto, em geral significando que você tem tendências mais depressivas, ou se elas tendem mais para o laranja, vermelho e amarelo, identificando que, em geral, claro que é uma probabilidade, mas tende ao acerto, como mostra, a probabilidade é isso, é uma informação que tende ao acerto, se ela é uma probabilidade alta, de que você tenha tendências mais eufóricas, que você esteja mais assim, de bem com a vida, digamos assim, no momento melhor, e isso direciona propagandas para você de acordo com o seu estado de espírito, né? Coisas que você estaria mais disposto a consumir, a comprar, de acordo com o estado de espírito que você está demonstrando ali nas redes. Através desse tipo de estudo, consegue identificar se você começou um relacionamento recentemente, se você terminou um relacionamento recentemente, se você teve filho recentemente, se você se mudou recentemente. Né? Tudo informações que você mesmo compartilha. Claro que sem saber o uso que está sendo feito disso, né? Para onde isso está indo. Mas isso está sendo feito e está sendo usado em larga escala. Né? Os algoritmos estão o tempo todo mapeando nosso comportamento, nossa mentalidade, nossa maneira de pensar e nos bombardeando com propagandas que tenham a ver com aquilo que eles conseguem captar, que é a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de pensar. O texto do Yuval Harari também vai nesse sentido, né? Um cara que pega muito a questão da tecnologia, do uso da tecnologia, não de qualquer tecnologia, mas dessas tecnologias de coleta e processamento maciço de dados, e dados que a gente mesmo, isso que é o doido, né? A gente mesmo compartilha, não precisa mais roubar esses dados, a gente compartilha o tempo todo. Está lá fazendo um teste bobo, né, no Facebook, qual tipo de batata você é. E você vai marcando um monte de coisa que, sem você querer, vai passando um monte de traços da sua personalidade. Né? Qual casa de Harry Potter você é? Grifinória, Sonserina, não sei o quê. Você está ali se distraindo. Né? Parece que tem que se distrair o tempo todo. Então, a gente está ali se distraindo, fazendo aquele troço, mas o algoritmo está coletando informações de traços de personalidade que serão usados para as propagandas que as empresas vão direcionar para nós. Né? E ontem, por exemplo, né, direto, faça aqui o seu avatar. Parece uma coisa inocente no Facebook. Aí você vai lá montando seu avatar, você está se distraindo, não sei o quê. Agora, pelo jeito que você monta o seu avatar, os algoritmos conseguem mapear muita coisa. Eles conseguem mapear mais ou menos como você é, eles conseguem mapear mais ou menos como você se vê, eles conseguem mapear, comparando com suas outras fotos, como você gostaria de ser, eles conseguem mapear pelos acessórios que você colocou, pelo tom das roupas, a cor das roupas, o tipo de roupa, o tipo de acessório, o que poderia gerar propagandas mais atraentes para você. Né? Isso forneceu muitos dados, numa bobeira, né? Vai fazer um avatar para mim no Facebook. Você fornece muitos dados e não é para alguém, é isso que está, né? É para um grande banco de dados. Você fornece dados para um grande banco de dados que estão sendo processados por algoritmos que estão se tornando cada vez mais sensíveis nesse sentido de entender. Né? Quando eu digo entender, claro, é uma humanização da coisa. Os algoritmos não estão entendendo o que está acontecendo, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eles estão ali mapeando e entendendo cada vez melhor quem é você, o que você gosta, o que você quer, qual é a sua posição política, o que você odeia, o que você ama, o que está acontecendo com a sua vida,
e isso gera um direcionamento de propagandas que as empresas pagam para ir para pessoas que tenham mais probabilidade de comprar aquilo que elas estão vendendo. E isso não é o mais grave, né? Como esse documentário Dilema das Redes mostra, isso, tudo que eu descrevi até agora, é um uso passivo dos seus dados. Por que passivo? Porque é uma tentativa de captar aquilo que você já é, já gosta, já sente, já pensa, e a partir disso que você manifestou que é, gosta, sente, pensa, te mandar propaganda direcionada. Isso é um uso passivo. O pior de tudo, o mais assustador, o mais macabro de tudo, é que já está sendo feito, em larga escala, o uso ativo desses dados. Como é que se faz o uso ativo desses dados? Vamos dizer que você não postou uma foto lá correndo na praia e aí ele te mandou uma propaganda de tênis. Não. O que ele fez? Ele começou a te mandar um monte de vídeo de esporte. Esporte, pessoa, um monte de foto. Todo amigo seu, todo conhecido seu de rede que fez atividade esportiva, ele coloca em primeiro. Gente fazendo esporte, gente fazendo esporte, gente fazendo esporte. Notícia de sites diversos sobre esportistas, sobre coisas ligadas a esporte. Ele começa a botar na sua timeline, notícias. E no meio, ele vai e coloca ali uma propaganda de artigo esportivo, que parece que tem a ver com você. Seja um tênis para você correr, seja a camisa do seu time, nova, bonita, bacana, se ele sacou que você gostou muito dos vídeos de futebol, seja uma camisa histórica de uma jogadora de basquete, se foi isso que você ficou vendo muito, para te vender. Mas aí vejam que mudou o foco, né? Mudou, não o foco, mas a maneira de atuação. Ao invés de só coletar dados e te mandar uma propaganda, ele começou a interferir diretamente na maneira como você pensa, na maneira como você se sente, na maneira como você está disposto a agir. E aí te vende uma propaganda, te manda uma propaganda. Então, direto, já está sendo feito isso, esse tipo de direcionamento ativo daquilo que você pensa e daquilo que você sente, e aí talvez ainda mais grave do que isso, né, do que esse uso corporativo empresarial que possa gerar propaganda, que possa gerar demanda, é isso, geração de demanda para o produto que os caras querem vender. Isso é algo, obviamente, que a propaganda sempre fez e tal, né, através de outdoor, através de propaganda na televisão. Você não estava pensando em tomar uma Coca-Cola, e você está vendo gente muito feliz tomando Coca-Cola com um urso polar, né, no cenário todo iluminado. Aí você fica com vontade de tomar Coca-Cola. Legal. Mas vejam que é um nível muito mais sutil, né, esse nível algorítmico das redes sociais. Porque ele começa a manipular realmente a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Entende? E o nível mais grave disso, até então, até aqui, porque pode piorar, lógico, o nível mais grave disso até então é que isso já está sendo utilizado em larga escala nas campanhas políticas. Né? Enquanto na China, que não tem campanha política, porque não tem eleição, as pessoas, o governo já está utilizando isso maciçamente para controlar as pessoas, como denunciam o Byung-Chul Han, como denuncia o Yuval Harari. Aqui, isso já está sendo utilizado maciçamente em campanhas políticas. Como? O cara mapeou que você tem uma tendênciazinha, assim, política, de algum tipo, uma preferenciazinha sobre algum outro esquema político, às vezes nem você se deu conta, né? Você só acha bacana que tenha, sei lá, serviço público, você só consumiu algumas notícias dizendo que um certo partido é muito corrupto e aí ficou meio invocado com ele. Os algoritmos começam a te alimentar, né, assim, claro, pagos por empresas envolvidas em campanhas políticas, os algoritmos começam a te alimentar com dados que fomentem suas emoções, seus afetos, especialmente afetos que podem ser politicamente muito bem capitalizados, como um filósofo chamado Spinoza já tinha sacado no século XVII, que são o medo e a esperança. E também um outro que ele não mapeou, mas que é a raiva. Assim, medo, raiva, esperança, são ódio, né, junto com a raiva ali, são afetos que podem mobilizar a gente politicamente de maneira muito forte, muito mais do que a razão, muito mais do que um discurso racional que vai te convencer disso ou daquilo. A gente é movido a afetos, a gente é movido a desejos. E os algoritmos sacando isso, e as pessoas envolvidas em campanhas políticas sacando isso, conseguem alimentar a nossa timeline
com informações que sejam contra determinados partidos e determinados candidatos e com informações que sejam a favor de determinados partidos e determinados candidatos, mas não só informações assim, né? Fulano é muito bom, fulano é muito ruim. Não, é coisa que mobiliza o nosso medo, o nosso desejo, e a nossa fantasia, nossa esperança. Né? Assim, se fulano ganhar, vai destruir toda a família, vai proibir o casamento heterossexual, um sem terra vai morar dentro da sua casa, vão botar uma madeira com formato esquisito na creche do seu filho. Entende? Esse tipo de informação sendo bombardeada vai mobilizando seus afetos de medo, vai mobilizando seus afetos de esperança, vai mobilizando seus afetos de raiva, de ódio. Aí veja o que fulano fez, um monte de clickbait, né? Aí assim, veja o que fulano diz. E aí que tá, não precisa ser verdade. Né? O interesse, né, que está em jogo aí não é te contar a verdade, não é te passar uma informação válida, sólida. Não, o interesse aí é mobilizar os seus afetos. O medo, a raiva, a esperança, o ódio. Quando você se dá conta, quando você dá por si, você já está assim, com ódio de alguma pessoa, você já está com medo de algum candidato, você já está simpático a algum outro candidato. Isso é talvez o uso mais grave que se tem feito em termos de uso desses dados, né, de coleta e processamento de dados, porque isso interfere em eleições nacionais. Né, isso interfere em eleições nacionais. O Trump foi eleito muito em parte por esse esquema. Não estou dizendo, de repente ele seria eleito de outra forma, ok, mas ele foi eleito usando maciçamente esse esquema. O Bolsonaro no Brasil foi eleito usando maciçamente esse esquema de disparo de notícias automáticas, personalizadas de acordo com preferências, com medos já identificados que cada pessoa tinha, com certas inclinações já identificadas que certas pessoas tinham, com certas esperanças já identificadas que certas pessoas tinham, e mobilizando esses afetos de medo, de raiva, de ódio, de esperança, né, fazendo com que as pessoas criassem ódio aos opositores de um Trump, de um Bolsonaro, e criassem uma simpatia extrema por um Trump e um Bolsonaro, dispostos a votar neles e fazer com que eles fossem eleitos com boa margem. Né? Então, esse é um uso muito doido. É um uso muito doido porque você pensa que ele tem impactos políticos reais. Tem impactos políticos reais. Além de, claro, ser um tipo de uso que está havendo, de fato, né, uma interferência na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de agir. Né? Está havendo um controle em cima de nós, e nem é por parte de um grande governo, nem é por parte de uma grande empresa, especificamente, porque, como o documentário mostra, o documentário que falaram, o Dilema das Redes, o próprio Facebook não está mais no controle desse processo. Ele não tem alguém ali, né? O Zuckerberg está ali processando todos os dados, ele está ali sentado agora, falando, pô, tem um cara lá em Niterói falando com os alunos da UERJ, ó, sobre Facebook. Claro que não, ele tem que fazer, né? Mas isso aqui está indo, né, para os algoritmos, sendo processados. Os algoritmos estão aprendendo sobre mim, sobre a UERJ, sobre os alunos da UERJ, e não estão, né, assim, processando como uma pessoa. Né? O algoritmo não está lá também entendendo, mas esses dados estão sendo processados. E uma vez que se faça uma campanha, uma propaganda publicitária para mobilizar certos afetos, certos medos, certos ódios, eles vão usar esses dados. Uma vez que se faça uma propaganda publicitária para gerar para gerar compra de certos produtos, eles vão usar esses dados, entende? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é assim, não estamos tão distantes da realidade distópica que o Byung-Chul Han e o Yuval Harari descrevem lá para a China, por exemplo. Né?